Oi, pessoal, tudo bem? Como vai? Aqui quem tá falando é Wanda, né? Eu sou analista judiciário do TJDFT. Sou produtora de conteúdo digitais. A quem me conhece lá no Instagram, aqui no Facebook também, nas horas vagas, eu tô lá sempre produzindo conteúdo. Criei também o curso online de memorização. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Inclusive na promoção do mês das mulheres, né? Gente, hoje eu vou falar sobre o concurso unificado do TSE. Muita gente me manda pergunta: Wanda, você faria o concurso? O que você faria se você tivesse que começar a estudar agora para o TSE? Então hoje eu vou dar uma dica assim de o que eu faria se eu fosse começar a estudar agora para o TSE. E assim, nível médio, né? Ah, Wanda, mas o concurso vai ser só nível superior. Eu acredito que vai ter nível médio. Por quê? Porque tem uma DIN lá no Supremo, acho que é 7338, tinha até deixado aqui, mas não, 7338, né? Que questiona a mudança de escolaridade. Então, eu tenho quase certeza que essa lei vai cair. Se eu fosse você, se você só tem nível médio, se esforce e faça esse concurso, porque é um concurso que vale muito a pena. Assim, com certeza, durante o prazo de validade, vão nomear pelo menos uns 3.000 candidatos. Então, é um concurso que vai chamar muita gente e, além disso, é um salário muito atrativo, nível médio. Aí começa ganhando R$ 8.000, você só trabalha 40 horas semanais e geralmente nos tribunais você só trabalha 6 horas por dia, então acaba você trabalhando só 30 horas por semana. Então, eu vou explicar direitinho como eu faria se eu fosse começar agora. Só que eu sou macaca velha de concurso. Olha, gente, eu tomei posse em 2003, então quer dizer que eu tenho 20 anos, no mínimo, de concurso. Só que, como eu falei para vocês, antes de passar, eu demorei mais ou menos uns 8 anos. Porque faz a conta aí comigo. Eu passei com 24 anos, né? Quando a minha filha nasceu, a minha filha, quer dizer, nasceu, eu tinha 24 anos, eu tomei posse, ela tinha 4 anos, com 28 anos. Ela ia fazer 4 anos. E sendo que o meu primeiro concurso eu fiz com 17 anos. Então eu tenho muito tempo de estrada para dizer para vocês que esse concurso vale muito a pena. O que eu faria? Eu começaria estudando pelas matérias básicas, né? Provavelmente o concurso vai ser em novembro, outubro, novembro. Para você passar num concurso, gente, de nível médio, você tem que estudar pelo menos 400 horas líquidas. Isso, olha, vamos fazer conta aqui, que aí você vai anotando aí. Olha só. Eu começaria estudando as básicas. Agora o edital não saiu, né? Eu com certeza essa ADIM vai derrubar essa lei, que pra mim é totalmente constitucional, entendeu? Então você tem que estudar 400 horas líquida. Horas estudada mesmo, com concentração, né? Eu digo assim, quando você vai estudar, eu procurava estudar assim, 3 horas, eu exprimia tudo. Eu era estagiária, fazia estágio, fazia faculdade de manhã, estágio à tarde, e cuidava de menino de casa à noite. Então no meio disso, no trânsito, eu tinha que tirar pelo menos 2 horas. Veja bem, se eu preciso 400 horas, olha só. Se eu estudar 3 horas por dia, se eu estudar todos os dias, não precisa, né? Dão 21 horas, né? Por semana. Se eu pegar 21 semanas, 21 dias, né? 21 dia, 21 horas vezes 4, né? No mês, aqui vai dar quanto? 84, né? 84 no mês. 84, mais 84, mais 84, mais 84. Aqui vai dar em torno de 400. Vai dar mais ou menos quanto? Deixa eu fazer aqui o cálculo, gente.
Aqui vai dar, olha só, como faz muito sentido. Se você fizer certinho, 84 vezes 5 é igual a 420 horas líquidas. Se você tiver só 2 horas, mesmo assim você vai conseguir 2 horas vezes 7. 2 horas vezes 7, 14, né? 14 por semana. 14 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4 e 1, 56 horas. Aí aqui você vai ter que ter mais meses. Aqui a gente teve 5 meses para terminar um edital de técnico. Aqui, 56, vamos dizer que 7 meses. 392, 7 meses, mais ou menos 7 meses. Você estudando só 2 horas por dia. Claro que você tem que se esforçar para fazer mais horas, o tanto de hora que você puder fazer. Mas não adianta, o cérebro, ele vai cansar. Você tem que estudar, assim, 3 horas intercalado. E o que foi a minha grande vantagem no concurso? Foi que eu estudava várias matérias. Para você começar a estudar o TSE, por exemplo, aqui, se eu fosse começar, o que eu faria de matéria? Eu começaria por português, isso aqui tem que ter português, informática, constitucional, as básicas, né? ADM, administrativo e eleitoral. Essas 5, 1, 2, 3, 4, 5. E eu estudaria 5 matérias por dia. Mas como todo dia eu estudaria 5 matérias por dia, eu ia encaixar, nem que fosse 30 minutos, né? 30, 20, 30, 15. Aqui, sendo que aqui, português, mais tempo, né? Se eu tivesse 3 horas, né? Para estudar por dia, aí eu dividiria 60 minutos, aqui de informática 40 minutos, constitucional 30 minutos, 40 minutos, não, administrativo tem que ser mais, 60, igual português, administrativo você tem que fazer o mesmo tempo de português, e eleitoral 40 minutos, mais ou menos assim. Intercalava, porque o cérebro, ele aprende mais, ele memoriza mais quando você intercala. Tem um vídeo meu que eu falo lá sobre estudar em ciclo. Você estuda em ciclo assim, por exemplo, português, informática, constitucional, administrativo, eleitoral. Esse é o ciclo eterno. Eu tenho lá o vídeo no YouTube, vou deixar aqui na descrição. Você está estudando aqui informática. A próxima aula que você estuda aqui informática 40 minutos, né? Aprende, retém, depois faz exercícios. Ou faz uma pequena revisão antes, dá uma estudada no novo conteúdo e faz exercício. Aí a próxima aula vai ser de constitucional. Se você parou, vai fazer o almoço. Quando você voltar, você vai voltar aqui em administrativo e assim por diante. É muito melhor do que você ter um quadro fixo, né? Então, eu começaria assim. Eu começaria por essas 5 matérias, que são matérias básicas. E quando o edital saísse, eu ia fazer um remanejamento, né? De matérias. Como é para esse vídeo aqui, é para nível médio, se fosse para analista, claro que eu já ia começar com processual civil, processual penal, civil, entendeu? Mas aqui, matérias básicas, agora que o edital ainda não saiu, essas 5 matérias. Gente, o concurso, olha só, o salário, até meu amigo mandou aqui agora pra mim. A gente vai ter um reajuste, né? Um reajuste durante 3 anos. Então, em fevereiro do ano que vem vai ter um reajuste. Em fevereiro de 2025 vai ter um reajuste. Então, vale muito a pena você se esforçar para você fazer essas matérias, terminar essas matérias
o quanto mais rápido possível. E, gente, não se preocupa assim, cronograma, plano de estudo, você fazendo esse quadrozinho assim, ó, fazendo esse ciclo aqui, ó. O que você tem que se preocupar é em aprender o português, em aprender a informática. É pouca coisa de informática, mas você precisa saber de informática. São poucas questões. Comece por questões. Ó, você pode fazer um cronograma assim, ó. Você mesmo faz um cronograma. Olha só. E aqui você pode fazer no Excel, você pode fazer assim, ó. Colocar português. Aí, tá acabando, deixa eu ver se tem outro aqui. Errou! Errou! Português. Deixa eu ver, administrativo, não, português, informática. E outra coisa também que eu fazia muito, eu seguia uma ordem, por exemplo, você vai pegar, como são vários TSE, são todos os estados, eu acho que só o Pará que ainda não ratificou. O TSE do Distrito Federal vai aproveitar o concurso. Então, quer dizer assim, ele não vai fazer, mas ele vai usar as pessoas, quem passar vai ser chamado para cargo que ficar vago. Por exemplo, assim, se você pode fazer você pode fazer, todas as capitais vão ter concurso. Você mora em São Paulo, mas quer morar em Santa Catarina, quer tomar posse em Santa Catarina. Você fala assim, eu quero fazer a prova em São Paulo para exercer, concorrer nas vagas de Santa Catarina. Você vai poder fazer. E é um cargo federal, um concurso federal, que você pode permutar entre as pessoas. Isso é muito bom, melhor do que, assim, concurso de um tribunal, né, estadual, que você não pode permutar com outro estado, entendeu? Então, você pode fazer assim, ó, informática, seguir a ordem, né, constitucional, eleitoral. Você vai pegar uma prova lá, um TRE da Bahia, por exemplo. Aí você vai pegar todos os TRE, inclusive do TSE, e ver como é que vinha a ordem. Então, eu fazia o cronograma com base na ordem da prova, para o meu cérebro já ficar adaptado com aquela ordem da prova. Entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, TJDFT, era aquela ordem assim, português, informática, administrativo, processo penal, então eu fazia aquela ordem que caía na prova, porque quando eu fosse estudar, eu intercalava as matérias para não cansar o meu cérebro. Eu estudava português, ia lá, descansava, né, voltava e estudava informática, ia lá, descansava, vinha e estudava constitucional, e lá e descansava. Por quê? Porque as matérias elas vão se comunicando, e é na sequência que vai ser a prova. Então, vai lá e vê como é que é a sequência dos TRE. Na maioria das vezes, você vai ver que geralmente é assim, ó. Informática, eleitoral e depois administrativo. E aí, você vai fazendo aqui de novo. Volta de novo. Português, informática, constitucional, eleitoral, administrativo. Aí, aqui você coloca aqui o início que você iniciou e o término. Certo? E aqui revisão, se você fez uma pequena revisão, você põe um xizinho aqui. Então, não é cronograma, não é plano de estudo, não é nada disso. O que interessa mesmo é você aprender o conteúdo. Aí você chegou aqui, terminou. Mas você tem que medir, porque você tem que ter 400 horas para você terminar um edital. É mais ou menos isso, porque já tem estudos aí, muita gente passou no concurso, eu passei mais ou menos isso. Você vai levar 5 meses, 6 meses, 4 meses, se você, por exemplo, aqui, 5 meses, 420 horas, aquela conta que a gente fez. De 84 vezes 5 dá 420 horas. Então, eu comecei aqui, aí você vai medindo, porque tudo que a gente mede, por exemplo, assim, comecei 1h30 e terminei 2h30. Só que aqui você sempre tem que ter um descanso. Estudou ali 30 minutos, vai lá no banheiro, toma um café, volta, entendeu? Mas você, aqui é só esse cronograma para você fazer horas líquidas, porque você tem que ter 400 horas, entendeu? O mínimo para você
Aí o que que vai dar? Se são 2 horas, vão ser o que? Aquela conta que a gente tinha feito lá, mais ou menos 7 meses. E se for 3 horas por dia, 420 horas, 5 meses você termina um edital desse. E isso que eu tô fazendo só com matérias básicas. Quando o edital sair, aí você pega tudo. Também você pode fazer o seguinte, pegar uma prova antiga do TSE, uma prova antiga, eu pegaria uma prova antiga do TRE e já começaria, terminou uma matéria aqui, encaixa mais outra aqui de conhecimento específico. Aí você, quando sair seu edital, você já estaria adiantado, entendeu? Então era isso, eu ia, se eu tivesse só nível médio, eu ia investir, porque com certeza essa lei vai cair, porque é um concurso que já vai resolver a vida e vai fazer com que você comece uma faculdade, pague mude já de padrão, né? Tem muita possibilidade de permuta, o salário é muito bom, 40 horas, na verdade 60 horas, e vai chamar muita gente para já tomar posse já tem o dinheiro, a verba para 2023. Então vale muito a pena você investir no TSE, no TRE unificado, muito mesmo. E para quem é técnico, para quem é analista, para quem tem só o salário tecnólogo, também pode. Muita gente me perguntou isso. Pode sim. Então eu começaria isso, com essas 5 matérias, fazendo pelo menos 3 horas, se esforçando para fazer 3 horas todos os dias. Quer dar um descanso, mas procurar fazer aquelas 400 horas. Certeza que você vai conseguir passar.